Bom dia, educadores, educadoras. Chegamos à nossa jornada pedagógica 4, a nossa jornada assíncrona. Até aqui nós discutimos as mudanças do novo ensino médio, inicialmente de uma perspectiva mais ampla, fazendo um panorama de muitas dessas mudanças, não na sua totalidade, pois a transformação do novo ensino médio é bastante complexa, mas nós listamos ali pelo menos 11 mudanças, e na última jornada pedagógica, a jornada 3, síncrona, nós tivemos a oportunidade de discutir com um pouco de mais tempo duas delas, né? A interdisciplinaridade, que em si também é algo bastante complexo, apesar de não ser exatamente algo novo, né? Já é algo que faz parte das propostas pedagógicas, enfim, do discurso, da formação, e também a equidade e a contemporaneidade. Então, nós discutimos bastante essas duas mudanças, essas duas inovações, observamos como que elas estão relacionadas uma à outra, e fizemos bastante relação com o projeto político-pedagógico, né? E como que esse projeto precisa revelar, precisa ser uma oportunidade para a construção de um contexto que coloque em movimento essas mudanças desejadas, né? Então foi uma web que permitiu a gente aprofundar um pouquinho em algumas dessas mudanças. E hoje a gente vai discutir uma, uma temática super importante, né? Super valiosa, que é que são as juventudes, né? E como que a escola olha para essas juventudes na sua multiplicidade, e como que a escola também pensa e se organiza para trabalhar com os projetos de vida desses estudantes, né? E como na segunda jornada, em que nós tivemos também um momento assíncrono, esta jornada também está dividida em duas partes. Daqui a pouquinho vocês vão compreender aí como que essa agenda está dividida, né? Mas essa aqui a nossa primeira parte, né? Nosso momento da gente discutir um pouco a questão das juventudes e como que a escola olha para essas juventudes. E para a gente iniciar essa jornada, que é um mergulho, é uma grande viagem, enfim, nesses contextos das juventudes, a gente trouxe esse esse grande autor que, enfim, tem uma presença aqui no Brasil também, que é esse autor que é o Mia Couto, que é um autor moçambicano, mas que gosta muito de estar no Brasil, já esteve aqui muitas vezes, já pensou nas relações Moçambique-Brasil, África-Brasil, já pensou a questão da língua portuguesa, né? Ele que é um grande criador também da língua portuguesa, enfim. E tem escritores como Guimarães Rosa, né? Um, grandes contribuições para a obra dele. Mas diferente de outras, ele que é um escritor que é mais conhecido como romancista enfim, tem a prosa muito em destaque, a gente trouxe para cá, para nosso acolhimento, um poema dele, né? Que é um poema de uma obra de estreia dele, de 1999, de uma obra, de um livro que se chama Raiz de Orvalho e Outros Poemas.
Então vamos ler. Diz assim: identidade. Preciso ser um outro para ser eu mesmo. Sou o grão de rocha, sou o vento que a desgasta, sou o pólen sem inseto, sou areia sustentando o sexo das árvores. Existo onde me desconheço, aguardando pelo meu passado, ansiando a esperança do futuro. No mundo que combato, morro, no mundo por que luto, nasço. Então a gente está aqui numa temática, né, de juventudes e de que juventudes são essas, e esse poema aqui nos instiga, também nos intriga quando ele fala sobre identidade, porque ele está falando de uma identidade, de uma busca, né, por si mesmo, que comporta o desconhecido, que comporta os contrastes, né, e que, e que tem até, não sei, uma forma como eu vejo, uma interpretação de que comporta esse ser com o outro, né? Então tem essa questão de estar no mundo, é, pensando no outro, né? Pensando num compromisso, e esse compromisso é fundante para esse sujeito, né? Enfim, com isso a gente inicia aqui a nossa conversa sobre essa temática da escola, dos jovens e dos projetos de vida. E quais são os nossos objetivos aqui hoje, né? A gente tem principalmente dois objetivos em vista. Primeiro, que é reconhecer a diversidade dos contextos das juventudes brasileiras, refletindo sobre as características das juventudes da sua localidade, né? Então, o nosso grande objetivo é que cada um dos educadores que tá com a gente agora possa pensar nas diversidades que compõem as juventudes, né, brasileiras e da sua localidade. E sobre como os PPPs das escolas, já que a gente iniciou essa discussão na última web, dos PPPs, né, como que esses PPPs estão olhando para essas juventudes, né? Como que esse jovem é conhecido, como que esse território em que ele está é conhecido, qual, qual a diversidade que está aí representada, né? Ou será que tem uma expectativa de que seja um tipo de jovem, ou enfim. Então esse é um primeiro grande objetivo. O segundo objetivo é ampliar a motivação e a capacidade para promover o engajamento e a participação dos estudantes no seu no seu processo de aprendizagem, nos seus projetos de vida, né? E que competências e que habilidades estão em foco nesse nosso trabalho aqui hoje? Primeiro, as competências, né? Então, a gente listou duas das competências, que são essas duas primeiras, né? Conhecer sobre os alunos, as suas características e como elas afetam o aprendizado, valendo-se de evidências científicas, né? A segunda, utilizar ferramentas pedagógicas que facilitem uma adequada mediação entre os conteúdos, os alunos e as particularidades culturais e sociais dos respectivos contextos de aprendizagem, né? E que fazeres estão em foco aí? Que habilidades estão em foco? Promover o respeito e a participação de todos os alunos nas ações educativas, considerando a diversidade étnica, de gênero, cultural, religiosa e socioeconômica. E utilizar estratégias que apoiam o currículo e os requisitos legais. E para tudo isso, para que a gente consiga, enfim, tocar em tudo isso, como que a gente está organizado, né? Como que a nossa agenda aqui dessa jornada 4 se organiza. Nessa parte 1,
a gente vai percorrer três movimentos, né? Três momentos principais. Um primeiro em que a gente vai pensar nessa pergunta, né? Que é o que é ser jovem. Um segundo, que é pensar nessa questão que já está anunciada desde a nossa primeira jornada, em que a gente fala das juventudes e das desigualdades, que é algo que a gente está tendo que olhar e olhar com cuidado, né? Cada vez mais a gente está se deparando com isso. E a própria pandemia é um evento, enfim, é um acontecimento recente que está deixando isso muito claro, né? E pensando nas juventudes e nas desigualdades, a gente tem a nossa pergunta que é a grande orientadora, né? Qual o papel da escola nessa problemática, né? A escola não vai resolver questões que são questões da sociedade, mas a escola tem um papel, né? E é disso que a gente vai falar um pouquinho. E um último movimento dessa parte 1 é o que esses jovens estão dizendo sobre as escolas que eles desejam construir, né? Enfim, esse é um pouco o nosso movimento nessa parte, nessa parte. E depois vocês vão ter a parte 2, que vai ser, vocês vão ter a Michelle aí conduzindo essa parte 2, em que ela vai dedicar bastante atenção aos projetos de vida desses jovens, que é um outro assunto para lá de especial, né? Então vamos pensar um pouco, né, sobre essa pergunta: o que é ser jovem? Quando a gente pensa sobre essa pergunta, é muito comum ainda que a gente faça associações imediatas, e eu acho que não é normal que isso ocorra, né? Então a gente faça associações imediatas e já tente identificar esse jovem com alguma qualidade, né? Então, puxa, esse jovem é um, os jovens são criativos, ou os jovens são teimosos, ou os jovens são ansiosos ou críticos, né? E por aí vai. Mas se a gente for pensar bem, né? Essas características que a gente associa aos jovens, às juventudes, elas estão bastante relacionadas ao modo como a gente se relaciona com eles, ou ao modo como ao tipo de lugar que os jovens ocupam numa relação, seja dentro da família, seja dentro da escola, seja na igreja, seja na vizinhança, seja num espaço no esporte, numa atividade de esporte, né? Então, na verdade, e aí a gente pode pensar em vários exemplos, assim, ambientes que são muito hierárquicos, né? Ou que são pouco colaborativos. Nestes ambientes, os jovens apresentam um determinado comportamento. E a gente pode dizer até que isso acontece com todos nós, né? Então a gente responde. O que a gente é de alguma maneira também uma resposta ao que a gente encontra, né? Então, em ambientes muito hierárquicos, os jovens podem ter determinadas características, né? Ou prevalece uma resistência, né, a essa hierarquia, e aí são duros, talvez sejam teimosos, são intransigentes, né? Ou são passivos, ou se moldam, né, de acordo com esse ambiente. Então, é claro que eu estou dando dois exemplos aqui, né? Ou isso ou aquilo, talvez não, tenha muitos outros aí, mas o que eu quero dizer é que tem uma
tem um comportamento que vai se formando em resposta a algum tipo de construção, né? Mesma coisa a gente pode pensar num ambiente que tenha, ao contrário da coisa hierárquica, né? Um ambiente que tem pouca clareza sobre qual a regra desse ambiente, vai gerar também um outro tipo de resposta. Então, pensar um pouco sobre essa pergunta é pensar nessa relação, né? Nesse lugar ocupado pelo jovem na sociedade, em relação a alguém, em relação aos grupos, né? Então, o que é ser jovem é algo que precisa ser olhado com bastante cuidado. E a gente vai ver um pouco de que forma a gente pode olhar para esse jovem ou para esses jovens, né? E um primeiro caminho aí para a gente recuperar até uma proposta que fez parte dos estudos orientados já que vocês devem ter percorrido ou ainda vão percorrer, é uma reflexão retirada de uma entrevista dada pelo Pierre Bourdieu, que é um sociólogo bastante importante francês, que pensou bastante essa questão das juventudes, é, e, ele, e ele problematiza, né? De novo, nessa linha do que a gente está falando, de que a gente precisa olhar com cuidado para essa pergunta, ele, ele ajuda a gente a ter esse cuidado na medida em que ele fala que ser jovem muda ao longo do tempo, né? A fronteira entre o que é ser jovem e o que é ser velho é algo que vai mudando, porque tem a ver com uma disputa social, né? O que define ser jovem ou ser velho é objeto de uma disputa. E é isso que está colocado aqui nesse trecho. E aí eu acho que vale a pena ler, para dar aí o valor ao texto, né? Ele diz assim: a fronteira entre a juventude e a velhice é um objeto de disputas em todas as sociedades. Por exemplo, há alguns anos li um artigo sobre as relações entre os jovens e os notáveis na França, no século XVI, que mostrava que os velhos propunham aos jovens uma ideologia da virilidade, da virtude e da violência, o que era uma maneira de se reservar a sabedoria, isso é o poder. Então aqui já está colocado, quer dizer, que os mais velhos depositavam, enfim, propunham a esses jovens uma determinada característica porque eles próprios, os mais velhos, queriam ou estavam é, de posse de outras, né, outras características, que era a sabedoria que correspondia ao poder. Então tem aí a questão da disputa, né? Então a força, a virtude, a virtude e a violência estavam mais associadas aos jovens. E quando digo, né, voltando à citação, quando digo jovens velhos, tomo a relação em sua forma mais vazia. Somos sempre jovem ou o velho de alguém. É por isso que os cortes, seja em classes de idade ou em gerações, variam inteiramente e são objetos de manipulações. Então essa esse, essa citação, né, do Bourdieu, ela meio que esvazia de um sentido universal ou essencial que é jovem e velho, né? Ela ajuda a gente a dar aquela esvaziada esvaziada no sentido de uma expectativa de que exista uma coisa uma característica única, né, ou essencial, e fala não, isso sempre vai ser objeto de disputa, né? Então a relação entre a idade social e a idade biológica ela é muito complexa, ela não é imediata, né? Então, ele, nos anos 80, dizia que, falando de juventude,
se a gente vai pensar sobre juventude, a gente tem que pelo menos pensar em duas juventudes, ele dizia. Então, numa juventude que estuda e numa juventude que estuda e trabalha. Tratam-se de contextos, de tempos, de dedicação, de cuidados totalmente diferentes, de projetos de vida totalmente diferentes. Então, naquele momento ele dizia, então a gente precisa falar pelo menos em duas juventudes, né? E aí o que está atravessado aí é a questão social. E hoje essa ideia de juventudes tá muito colocada na nossa forma de pensar. Não significa que a gente seja capaz de reconhecer na sua inteireza, assim, né? Reconhecer a sua diversidade de fato, mas a gente está falando cada vez mais juventudes no plural, né? Então não se trata mais de pensar o jovem de uma única maneira. Essa resposta, portanto, ela não é uma resposta rápida a essa pergunta, o que é ser jovem? A gente tem que pensar em muitas coisas, né? Então a gente começa a responder essa pergunta de alguma forma problematizando ela, né? Recolocando essa mesma pergunta. E aí, é, como então olhar, né, para juventudes? O que a gente propõe, né? É, a gente propõe aqui um, uma maneira de diversificar o nosso olhar para algumas sob esse enfoque de três lentes, né? A gente está propondo aqui três lentes de observação. E é claro que essas lentes, elas estão super relacionadas, como vocês vão ver. Então, é, um, é uma proposta para fins didáticos aqui, né? Mas então, quais são elas, né? Uma delas é que a juventude é uma fase de desenvolvimento, né? Assim como a infância também é. Então, a juventude é uma fase do desenvolvimento. Essa é uma. Então, a gente tem algumas coisas aí para olhar, né? Algumas características, algumas coisas que chamam a nossa atenção. Uma outra que é bem interessante, que é esse jovem, essas juventudes, tem eles são sujeitos políticos, são sujeitos produtores de cultura. Então, não é que esses jovens ainda estão se preparando para entrar na vida adulta, né? Aquilo que a gente falava da, aquilo que em alguma vez já se falou, né? Sobre as juventudes, sobre a juventude ou adolescência, enfim. Não, esses jovens já atuam, eles já participam de grupos, eles criam coisas, eles produzem conteúdos, né? Eles estão no mundo, eles estão ocupando lugares. Então, eles são sujeitos, essa é uma outra lente, eles são sujeitos políticos e produtores de cultura. E uma outra que também é muito importante, assim, muito importante, principalmente pensando no nosso contexto brasileiro, é que esse jovem é um sujeito que requer proteção, né? E a gente vai ver daqui a pouco o que significa isso. E a gente acha que assim, a nossa aposta com essas lentes é que a gente possa se convidar a olhar para esses jovens de uma forma variada, para que a gente possa ter uma relação mais, mais empática mesmo, para que a gente investigue, para que a gente compreenda o lugar desse jovem, né? E que com isso a gente se distancie mesmo, se não totalmente, porque também eu acho que a gente sempre carrega preconceitos, né? Mas grandemente assim das distorções, né, sobre a nossa visão de juventude
sobre as nossas pré-concepções, né, de juventude. Então vamos olhar um pouquinho para cada uma dessas lentes. A primeira delas fala da juventude como uma fase de desenvolvimento, né? Então, assim como a criança, a gente pode dizer que a juventude a adolescência e a juventude são fases de desenvolvimento, né? Que apresenta, em que esse jovem, esse sujeito apresenta algumas demandas específicas por estar nessa fase do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento do seu corpo, do desenvolvimento, do seu desenvolvimento, né? Exis, da sua existência, enfim. Então, que demandas são essas? A gente sintetizou essas demandas nessas quatro aqui. Então, são jovens, eles demandam um acolhimento, né? Então, eles desejam que é importante, né, que esses jovens se sintam acolhidos, sintam que os adultos, que eles estão em ambientes em que as pessoas se importem com eles, conheçam aquilo que eles sabem fazer, aquilo que eles gostam, aquilo que eles identificam com algo mais singular, né? Que eles sejam vistos também nas suas diferenças, que eles possam ser percebidos e amparados. E esse acolhimento, então, está muito ligado ao reconhecimento, né? Quem é acolhido acaba sendo, é, consequentemente, reconhecido, né? E ao serem reconhecidos, esses jovens se tornam mais aquilo que a gente falava sobre os ambientes, né? Eles respondem, né? Então, respondem de uma forma mais criativa, mais participativa, produtiva no sentido de criar mesmo, né? É, e que eles, dessa forma, né, eles podem se expressar mais plenamente, né? Expressar os seus talentos, as suas potências. Essas coisas estão super relacionadas. E tem essas duas demandas, né? Desafio e propósito. Então, esses jovens precisam ser desafiados, precisam ter propostas interessantes, precisam ser questionados também, né? Questionados no sentido de algo que provoque, que leve adiante, que mostre coisas que eles ainda não sabem, mas que eles precisam pesquisar, né? Precisam pesquisar no sentido não é fazer pesquisa, pesquisar de vida mesmo, né? Pesquisar experiências, enfim. É aquilo que coloque eles para frente, né? É, e isso é importante porque eles estão passando por mudanças neurológicas que são muito próprias da fase de desenvolvimento, dessa fase de desenvolvimento, que com esse desafio aquilo dá uma animada, né, mesmo, para que eles possam superar essas dificuldades que são, essas dificuldades ou essas mudanças, enfim, que são coisas que acabam os desanimando por vezes, né? Então esse desafio é importante para que eles se sintam instigados. E o propósito, né? Então, os jovens se mostram mais motivados para perseguir, para procurar os seus sonhos, quando tem um projeto de vida, né? Um projeto de vida que não significa que é de uma hora para outra, mas aquilo que vai sendo construído, aquilo que ele vai vendo possibilidade de construir em diálogo com os outros, aquilo que faça sentido para a vida dele, né? Então, isso também é fundamental. Nessa fase de desenvolvimento em que eles estão, eles percebam que aquilo que está que tá sendo colocado ali para ele, aquele convite, faz parte, é importante para ele, né? É importante para aquele momento que ele está vivendo. Então, essa é uma primeira lente, né? Aí vamos pensar aqui nessa segunda lente, né? Que essa segunda lente é uma lente bem delicada, ela é bem desconcertante, né? Porque esse jovem que está
no seu momento de muita potência, né? Ele é um jovem que tá no início da vida, né? Tem muita coisa pela frente, tem muitos desejos, né? Mas no Brasil, é, esse jovem tem passa por muitas vulnerabilidades, né? São vulnerabilidades que não são vulnerabilidades assim, não é uma questão de saúde, né? São vulnerabilidades sociais. São vulnerabilidades que estão ligadas à desigualdade, né? Então, uma coisa que é muito desconcertante essa questão da violência e da falta de oportunidades, né? Então, os jovens brasileiros são vítimas de homicídio. E essa questão do homicídio, se você vai pensar é, na população negra, né, nos meninos, nos jovens do sexo masculino, são os que mais são vítimas da violência, né, policial. É aquela questão, né, do medo da morte precoce e violenta. Isso é algo presente na vida desses jovens, na vida das mães, dos pais desses jovens. Isso é algo muito, muito duro que marca as nossas juventudes, né? Então, isso é algo que é muito, muito complicado e faz parte do nosso cenário. A gente precisa olhar, né? Precisa olhar e precisa pensar como, de novo, claro, sempre do lugar da escola, mas como que a gente lida com isso, né? É, ainda no âmbito dessa violência e da falta de oportunidades, a gente tem uma questão da falta de acesso à cultura, a gente tem territórios empobrecidos que acabam tendo muito, oferecendo, né, um envolvimento aí com drogas e criminalidade, que acaba sendo uma alternativa. A gente tem ainda muitos índices aí de maternidade precoce, né? É, então, essas adolescentes que engravidam, muitas vezes porque também a política de saúde, e ainda mais agora, tá muito delicada e até distorcida mesmo, né? Então, é algo que a gente precisa cada vez mais cuidar, né? Porque ainda é um tabu, né? A política de saúde específica para os adolescentes, para as e os adolescentes. Também temos essa questão de acidentes, né, de trânsito, quer dizer, como que aí se você for pensar na questão de uma profissão de uma ocupação que acaba sendo muito é, frequente, né, pelos jovens, que é a questão de motoboy, né, que são profissões muito perigosas, em que esses jovens se expõem muito ao risco, né? Então, tudo isso caracteriza um cenário de muita vulnerabilidade. E tem coisas ainda mais, enfim, muito complicadas como automutilação e suicídio, que são questões que vêm crescendo cada vez mais, que vem afetando um número cada vez maior de jovens, né? Então, tudo isso apresenta um sofrimento intenso, né? Que essa população sofre, né? A questão das desigualdades, que estão muito relacionadas ao que que eu acabei de comentar, as desigualdades acirram todas as formas de violência, como está colocado aqui, né? Então, esses jovens que sofrem mais violência são esses que têm contextos mais desfavoráveis, são os jovens negros, são os jovens indígenas em desvantagem econômica, que moram em territórios mais vulneráveis, ou são jovens também com deficiência, que apresentam determinadas necessidades e que são pouco atendidos nas suas necessidades, né? E uma coisa que é muito importante é a gente olhar como que a escola olha, a gente pensar como a escola vai lidando com essas desigualdades, né? A escola está pensando nisso, como que a escola pensa esse contexto desses jovens, né?
é algo necessário, embora a escola não tenha necessariamente originado, né, essas desigualdades, é importante que esse contexto seja objeto de reflexão, né? Como que essa escola se prepara para acolher esses estudantes, aquilo que a gente acabou de olhar segundo a lente da fase do desenvolvimento, né? Esses jovens precisam ser acolhidos, precisam ser reconhecidos, precisam ser desafiados. Esses jovens que têm essas condições, que estão vivendo esse tipo de vulnerabilidade, né? Esses jovens precisam ser desafiados, reconhecidos também na sua potência. Como que a escola está olhando para isso, né? E pensando na escola, esse terceiro ponto coloca um desafio também especial, que aí sim é produzido dentro da escola, né? Tem uma questão, tem um alto índice de abandono e evasão escolar dentre os jovens. E, é, e isso não é um problema específico produzido unicamente no ensino médio, né? Nessa etapa da educação básica, é algo que vai sendo, que está relacionado a toda uma escolaridade, a toda uma trajetória, e tem uma articulação entre os segmentos, tem uma articulação enfim, uma articulação maior aí, não é que é a responsabilidade única da escola que atende os adolescentes e os jovens, mas é algo que de qualquer maneira é produzido dentro da escola, né? Está diretamente relacionado com a escola, né? Então, ainda que existam fatores externos à escola, como está colocado aqui no texto, então fala, bom, os jovens deixam as escolas do ensino médio motivado por fatores externos e internos, né? Os fatores externos tem a questão do mundo do trabalho, tem a questão da pobreza, a violência, maternidade, gravidez, envolvimento com tráfico, ou enfim, com questões, atividades ilegais, mas como que a escola lida com essas coisas, né? Com essas coisas que vêm de fora, mas que fazem parte do universo desses estudantes. E porque fazem parte do universo desses estudantes, a escola precisa se relacionar. Pensando de novo naquela coisa da demanda, né? Do acolhimento, do reconhecimento. E isso está totalmente relacionado a esses fatores internos, né? Então, da escola. Então, o déficit de aprendizagem, falta de significado e flexibilidade curricular, o tipo de atividades escolares, né? As atividades são desafiadoras, pouco desafiadoras, muito desafiadoras. Como que elas, como que elas convidam, que sentido que elas fazem para esses jovens, né? Então, é, é muito importante, é muito importante pensar nisso, né? Isso é fundamental, né? É algo que é complexo, mas é fundamental. E eu acredito que toda a reestruturação pela qual está passando o novo ensino médio, ela está bastante atenta a isso, né? Então, a questão da flexibilização curricular, a questão dos projetos pedagógicos que precisam se orientar, por exemplo, pela interdisciplinaridade, por um trabalho que priorize, que esteja voltado para o desenvolvimento de competências, em que esses jovens ocupem lugares de maior é, é, atividade mesmo, né? Em que eles investiguem, que eles saiam a campo, que eles que eles proponham coisas também, que eles relacionem aquilo que eles estão vivendo com o que está sendo trabalhado dentro da escola. Tudo isso torna a escola mais acolhedora. Eles se tornam mais, eles se engajam, né? Mais nesse processo de ensino.
e de aprendizagem. Então, acho que tudo isso é bastante, todas essas mudanças do novo ensino médio tendem, ao meu ver, a fornecer caminhos, né? Não saídas, enfim, porque isso também não é um problema só da escola, mas a fornecer caminhos, a dar pistas, né? Que na direção de um melhor encaminhamento, né? Dessas questões, né? E aí aqui a gente trouxe duas telas, né? Esta e a seguinte, que foram retiradas de uma pesquisa que foi feita no ano passado, de 2020. 2020. É, e no contexto da pandemia, né? Então, essa pesquisa está disponível nesse endereço que está aqui na tela, embaixo, o Atlas das Juventudes, e se chama Juventudes e a Pandemia do Coronavírus. E essa tela é interessante porque retrata de modo bastante ligado ao nosso contexto atual, né? Como que os jovens estão se vendo em relação à saúde, né? Essa pesquisa foi feita no Brasil inteiro, então é um retrato aí do território nacional e aí mostra, né, que muitos jovens estão apresentando ansiedade, 61%, muitos jovens estão eles mesmos avaliando esse uso exagerado das redes sociais como uma coisa que acaba sendo certo desequilíbrio, estão apresentando exaustão, cansaço, enfim, insônia, diversas depressão, né? Aumento do consumo de álcool, cigarro ou outras drogas. Tem essa questão da automutilação e do pensamento suicida também em parte deles. Enfim, tem um contexto aí muito delicado, né? Para ser observado com relação a essa saúde mesmo, em relação ao cuidado que esses jovens estão podendo ter consigo mesmos e que também os equipamentos de saúde, os equipamentos de educação, os equipamentos de cultura precisam ter também com esses jovens, né? Não é uma coisa do indivíduo com o indivíduo, mas também do indivíduo na sociedade, né? E aí essa outra tela também é bem interessante porque quando eles são perguntados, né, quais as duas ações das instituições públicas ou privadas que podem ajudar os jovens a lidar com os efeitos da pandemia, eles citam o que está aqui, né? Então eles têm uma clareza, uma percepção interessante sobre as suas necessidades e também com relação a um olhar para as desigualdades, né? Então eles dizem que eles precisam de atendimento psicológico na saúde pública, um atendimento que seja especializado aos jovens. Eles precisam de um atendimento psicológico nas escolas, né? Então tem uma coisa também aí para ser olhada. É necessário garantir alimentação segura para os mais vulneráveis, né? É, precisa ter uma maior oferta de atividades esportivas ou de condicionamento físico, projetos sobre autocuidado, é, projetos sobre autoconhecimento e reeducação alimentar. Então, no menor número, né? Então é bem interessante essa indicação, né, de que eles têm uma percepção é, afinada, né, com as suas necessidades. E isso é uma coisa positiva, né? Significa que que é interessante colocar esses jovens para poder falar sobre o que eles estão passando, né? Fazer um acolhimento para que eles falem, para que eles se sintam ouvidos e que as sugestões que eles têm a trazer possam contribuir de fato, né? E que eles possam fazer parte das soluções, na verdade, né? Bom, agora vamos olhar para outra lente, né? Então a gente já viu a fase do desenvolvimento, a gente já viu a lente que é o sujeito que requer proteção, e agora tem essa outra lente que também é muito interessante, que fala desse jovem que é um sujeito
político e produtor de cultura, né? E aqui é muito legal porque a gente vê que a capacidade de agência, né, a capacidade que esses jovens têm de agir, a capacidade que eles têm de produzir cultura, está muito relacionado com o universo digital, né? Então esses jovens são nativos digitais. Isso é algo que os diferencia de nós, né? Porque nós não somos. E nativos digitais a gente teve que aprender e ainda estamos aprendendo bastante, né? Não significa que eles saibam fazer tudo, mas eles já, tudo isso para eles é mais familiar, né? Eles já navegam, para usar o termo, né, do meio, eles já navegam com mais familiaridade, né? E fala-se até das habilidades transmídia, né? Que são habilidades relacionadas à produção, ao intercâmbio, ao consumo de meios interativos digitais, né? Como, por exemplo, desenhar, realizar um projeto, modificar um software, é, criar videogames, participar das redes sociais, são habilidades transmídia, habilidades que eles vão desenvolvendo, né? E é claro que essas habilidades elas não são regulares, elas não são universais e elas não acontecem do mesmo modo, com a mesma intensidade entre as diversas juventudes. Tem pesquisas que falam que as meninas desenvolvem mais habilidades pensando na questão dos relacionamentos, das comunicações, e os meninos desenvolvem mais habilidades relacionadas à criação de produtos, né? Mas, de qualquer forma, é um contexto específico, né? Esse do universo digital. E para a gente é muito novo isso. Esse período de pandemia, em que a gente foi obrigado a lidar mais com as tecnologias, tem gente que fala que até, né, muitos professores e também estudantes falam que isso acabou, paradoxalmente, aproximando alguns estudantes e professores, né? É, tem escolas que, inclusive, construíram alternativas de comunicação com a participação, consultando primeiro os jovens, consultando primeiro os alunos, que aí sim eles deram depois de uma consulta técnica, é, aí se tomou a decisão, a melhor decisão sobre que grupos criar, que plataformas usar, enfim, né? Então é isso, eles estão muito mais familiarizados com tudo isso. E as subjetividades deles se produzem aí, né? Então é, são coisas de muito valor para eles, né? Esses encontros online, esses relacionamentos é, que se forjam aí nesse universo online, digital, né? E eles produzem muito conteúdo. Isso é um fato, é muito impressionante, assim, eles produzem muito conteúdo, de diferentes tipos, de diferentes qualidades, diferentes assuntos, mas existe uma presença, né? E também são, eles também estão sujeitos aí nesse universo aos influenciadores, né? Então as figuras que são as mais importantes, que são as mais significativas dessas, aquelas nas quais eles se miram, né? Eles admiram, são os influenciadores digitais, né? E aí tem uma coisa interessante para a escola pensar, né? Que a escola, apesar de estar um pouco, agora um pouco menos, mas a escola tradicionalmente, apesar de estar fora desse universo, apesar de não se relacionar e até rechaçar esse universo, ela ela precisa agora, ela não pode ignorar que eles são esses sujeitos produtores de cultura nesse universo e de política também a partir desse universo, e ela pode, naquilo em que achar conveniente, trazer para pensar, né,
essas influências os meninos, as meninas, os jovens, enfim, estão sofrendo. Às vezes são influências que precisam ser vistas com outras pessoas, que ajude a que os jovens possam se ver influenciados por essas, por essas figuras, né? Possam se rever, né? Então, a escola tem um papel interessante aí, ao qual ela não pode se furtar, que é o de propiciar contextos para que, que os adolescentes, que os jovens desenvolvam competências de crítica, né? Competências digitais, né, que estejam mais ligadas a essa coisa do universo digital, que estejam imersos aí, mas que sejam competências de crítica também, de uma leitura mais afinada. Então, é um grande, é uma oportunidade para a escola pensar, né? E a gente sabe que tem muitos trabalhos possíveis aí e que já estão sendo feitos, né, nas áreas de língua portuguesa, nas áreas de leitura de fake news, nas áreas enfim, tem muitas coisas interessantes que já estão surgindo aí na relação com esse universo, né? Então aí é um é um ponto super importante para a gente se relacionar com essas juventudes e com os seus fazeres, né? E para a gente olhar um pouco para uns exemplos, né? Eu trouxe aqui um, um jovem que é o Christian, daqui a pouco vai aparecer o Christian, deixa eu pegar o nome dele inteiro aqui, peraí. Christian Wariu Seremeiwa, que ele é nascido no Mato Grosso e é um jovem que usa a internet, que tem um canal no YouTube, que faz podcast, que usa o TikTok, que é produtor de audiovisual, e mas tem muitos outros também, né? Também indígenas e, por exemplo, só para dar o exemplo, né, desses jovens que estão militando aí na causa da juventude, das juventudes indígenas, né? E ele usa a internet, ele usa essas ferramentas digitais, assim, variadas. Ele se declara, assim, até um guerreiro digital, né? Para falar sobre as questões indígenas é, do seu povo, mas não só do seu povo, também de outros povos, das questões ambientais, e para divulgar. Então, eles têm essa missão de fazer um conteúdo ligado às questões indígenas e ambientais. Então, tem uma variedade de coisas que ele produz que é impressionante. Recomendo quem ainda não viu a verificar, a ver. Com certeza vocês devem ter acesso a outras figuras e devem conhecer. Tem esse podcast muito interessante que eles produz, é uma temática aqui que é bem interessante, o podcast se chama Copiou Parente, né? Parente, todos os parentes, né? As coisas dos parentes dos povos, né? E aí esse especificamente está falando com a juventude indígena e quilombola, né? É, enfim, tem muitas coisas interessantes que falam dessa presença dos jovens, pensando nessa lente do jovem como sujeito político e produtor de cultura. E aí, só para fechar essa lente, eu queria que a gente visse um vídeo que é rapidinho desse jovem que é o Luiz Henrique, que ele conta também um pouquinho da trajetória dele. E ele é um jovem paraense, ele vai contar um pouquinho da vida dele. Vamos ouvir. Então, eu moro no município de Santarém, que é no oeste do Pará, na Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, que é uma unidade de conservação que fica na margem esquerda do rio Tapajós, de onde vivem mais ou menos 20 mil pessoas. Então, algumas comunidades ficam
a 4 horas de viagem de barco de Santarém, outras ficam 12, 24 horas de viagem de barco. Todo mundo sabe da importância da Amazônia, mas são poucas as pessoas que lutam para a preservação. Meu nome é Luiz Henrique, eu tenho 19 anos e eu sou representante de juventude no Conselho Intercomunitário Floresta Ativa. Eu comecei a me engajar nos projetos comunitários, de liderança comunitária aos 15 anos, e aí lá eu comecei a me interar sobre todos os processos de organização que se tem dentro de uma comunidade. Em seguida eu comecei a coordenar o grupo de jovens e daí a gente já fazia alguns trabalhos de reflorestamento no Igarapé, de arte e educação com as crianças, com os próprios jovens do grupo. E foi onde eu comecei essa trajetória de liderança juvenil. Em 2014 foi criado o Conselho Intercomunitário Floresta Ativa, que era basicamente para fazer a interligação dessas 20 comunidades e propor implementações de políticas públicas dentro dela. No ano seguinte, eu passei a fazer parte da diretoria executiva desse conselho, como representante de juventude, que foi onde eu comecei a sair do grupo de jovens para a Resex mesmo. A ideia que eu sempre tive era de fortalecer essa base, que é o grupo de jovens de cada comunidade, para que eles pudessem estar mais presentes no conselho que eu fazia parte, que eles também pudessem falar por eles, porque eu não sei o que cada grupo de jovens de cada comunidade está passando e qual é a demanda deles. Nós temos jovens que hoje são líderes mesmo da Resex, que servem de espelho para outros jovens que estão vindo, que é basicamente isso, nosso trabalho, formar líderes. Uma das coisas que fortalece a Resex é a articulação de todas as lideranças, de todos os jovens, de todos os líderes, de todas as aldeias, de todos os caciques, para permanecer como reserva extrativista, para permanecer como unidade de conservação mesmo. E se não sendo jovens inspirados, jovens transformadores, jovens empoderados, a gente perderia muito. O mundo de hoje, ele, como a gente sempre diz, ele está em constante mudança, né? E na Amazônia, nas comunidades, não é diferente. Se a gente não lutar agora por isso, daqui a 20, 30 anos, a gente não vai ter o que a gente tem hoje, que é a floresta preservada, que é o peixe na nossa mesa todo dia, é o rio para a gente tomar banho. E a gente está lidando com a preservação da Amazônia, com a preservação de uma cultura, de vidas, não só da nossa vida, da vida do mundo, que depende de todo aquele espaço que a gente está, de toda a nossa terra. A gente quer a preservação da vida, a gente quer a preservação da Amazônia. Bom, ouvindo o Luiz Henrique e o que a gente viu anteriormente com o Christian, né? São dois exemplos de jovens que ocupam lugares de criação e de lugares políticos muito fortes e os dois ligados à temática indígena, né? Poderiam ser outras temáticas que não necessariamente estão relacionadas à identidade, né? As pautas identitárias ou as pautas da desigualdade, né? Porque eu acho que essas duas de alguma forma também estão relacionadas a isso. Mas tem muitas outras, né? Que são jovens que estão no teatro, que são jovens que estão nos games, que estão, enfim, tem uma infinidade de interesses que estão que estão sendo pautados por eles, né? E que vale a pena a gente olhar, porque são muito diferentes do que eram nas nossas épocas, várias diferentes que, né, no universo dos educadores, cada um está meio num lugar, mas com certeza são diferentes desses, né? Claro que tem semelhanças, mas o mundo mudou muito, né? Então vale a pena a gente ver o que esses jovens e essas jovens estão produzindo, porque tem muito a dizer, né? Bom, então para a gente continuar, Então, opa, aqui. Para a gente continuar, então a gente entra na nossa outra
nosso outro momento aqui da nossa jornada, né? Que é pensar a questão das juventudes e da desigualdade, né? Um passeio por essas lentes, por essas três lentes, já nos trouxe novamente a presença das vulnerabilidades, das desigualdades, é, e a gente foi se perguntando qual o papel da escola nisso, né? A escola não vai resolver, mas a escola precisa lidar. E tem coisas que a escola não pode reproduzir, né? Então a gente precisa cuidar disso com muita atenção. E é esse o nosso objetivo agora, né? A gente pensar sobre este ponto. E aí a gente trouxe aqui para vocês uma referência de uma pesquisadora paulistana, que é a Raquel Souza dos Santos. Ela é uma pesquisadora, é, é uma educadora e também pesquisadora. Fez o doutorado dela é, entrevistando 40 jovens numa parte aqui da periferia de São Paulo. E o objetivo dela nessa pesquisa era pensar o que esses jovens, quando saíam do ensino médio, como que eles estavam preparados para tomar as decisões, né, mais importantes daquele momento que eles estavam vivendo, que é que trabalho que eu vou, qual é o trabalho que eu vou ter, né, para onde eu vou no mercado de trabalho, estou preparado, não estou preparado, como é que eu estou me sentindo, qual é a universidade que eu vou fazer, que faculdade, que curso, também estou preparado, não estou preparado, como é que eu me sinto, e outras coisas desse momento da vida, né? O nome da pesquisa dela é E Depois da Escola, Desafios de Jovens Egressos do Ensino Médio Público na cidade de São Paulo, né? Então, o que esses jovens fizeram nos anos imediatamente após a escola, né? E como que eles pensaram a sua trajetória escolar, né? Como que como que as subjetividades deles foram sendo formadas na escola. E aqui ela trabalhou com esses jovens, fez entrevistas aprofundadas, assim, bem qualitativas com esses jovens, que ela escutou bastante, 40 jovens, e foi observando a questão das desigualdades, né? E aí eu separei dois pontos aqui que ela da fala dela para trazer para cá, né? Opa. Então ela diz assim: em uma escola nós temos estudantes que têm desempenhos diferentes, que se comportam de maneiras muito diferentes. A escola é um espaço muito heterogêneo, né? As crianças, os jovens e os professores se relacionam de maneira diferente com o saber. Nós não podemos desistir da tarefa de educar e garantir a permanência das pessoas na escola, né? Então, a despeito das diferenças, a gente precisa lidar com elas para que as crianças e os jovens permaneçam na escola. Quando falamos da educação na perspectiva em direitos humanos, uma das coisas que me vem à cabeça é não desistir dos estudantes, porque o relato que esses meninos traziam é de que em algum momento a escola desistiu deles. Ela os manteve na escola, mas desistiu da tarefa de educá-los. Então os meninos diziam isso para ela, né? Eles falaram, olha, não, acho que em algum momento, claro, alguns, né? É, eu não, essa sensação de que eles não pertenciam à escola, de que na verdade eles estavam lá, mas era quase um acordo, né? De que eu não vou te educar, você vai ficar, mas você não vai aprender, né? Então, por que que acontece isso, né? Eu acho que tem uma coisa que ela fala que é muito importante, que é essa questão da heterogeneidade da escola. A escola é um espaço das diferenças mesmo, né? Das diferenças de condições que vem de casa, das diferenças do ponto de vista das singularidades, no sentido de que cada um aprende de um jeito diferente, né? Então, como que a escola lida com essas diferenças? A escola não pode mais almejar
ensinar para um estudante padrão. Isso porque o padrão não existe, né? Se existe um padrão na nossa cabeça, a gente vai necessariamente é, moldar, ou a gente vai, para ser leve, né? No fundo, a gente vai forçar, né? Esses jovens a se enquadrarem, ou esses estudantes a se enquadrar num determinado formato. E isso não é educativo, né? Educar não é necessariamente, não é exatamente isso, né? Conformar de um jeito. Então a escola precisa abandonar essa ideia. As escolas ainda têm bastante isso, né? Abandonar essa ideia de que existe um normal, que existe uma expectativa é, de comportamento único, né? E isso está muito junto também com uma tradição aí que acho que muita gente já está lutando contra há muito tempo, dentro da escola exatamente, mas uma tradição de tornar os corpos dos estudantes mais dóceis, né? Mais disciplinados, no mau sentido, né? No sentido de normalizados mesmo. Então a escola precisa lidar com a diferença. Não, a diferença não pode ser motivo de, de desistir, né? De abandono, né, desses estudantes. E aí ela conclui um outro ponto que eu queria trazer, é uma espécie de conclusão que ela faz, que fala sobre a desigualdade e como que a trajetória escolar dos meninos negros especialmente, foi afetada por práticas que são práticas que carregam o racismo para dentro da escola, né? Então ela fala o seguinte, né? Há uma série de pesquisas que mostram como esse fracasso escolar, porque os meninos se viam fracassados, né? Como que esse fracasso escolar dos meninos negros é construído dentro e fora da escola. Não porque os meninos, né, eles sejam isso ou aquilo, mas porque existem uma série de representações sociais sobre eles e que isso tem a ver com as relações de gênero e com as relações étnico-raciais que acontecem dentro e fora do espaço escolar. Então, muitas vezes, esses meninos são percebidos como naturalmente agitados, naturalmente inquietos, é, naturalmente mais dados à atividade esportiva do que às atividades acadêmicas que exigem concentração, atenção. E a gente sabe que no comportamento humano nada é natural. Então, ela fala de como que existe uma certa construção social que cola, né? Quando a gente olha estudantes negros que não estão acostumados, que estão apresentando dificuldades de aprendizagem, entre aspas, vai, e que podem não estar acostumados por não ter a determinadas práticas de estudo, a gente já olha e cola uma construção social de que não são dados a, né? Sendo que não existe isso, né? Na escola, a escola é o espaço. E primeiro, a gente não é naturalmente nada, porque a gente não nasce sabendo as coisas, né? A gente aprende com os outros, na relação com os outros, e a gente aprende em espaços organizados de uma determinada maneira. Então, se esses meninos, né, como ela diz, que eram vistos como naturalmente inquietos, né? Se os meninos é, negros, no caso que era desses meninos que ela entrevistou, eram vistos como bons jogadores de futebol, não é porque eles são naturalmente bons jogadores de futebol, mas é porque eles foram socializados, expostos a essa prática desde muito cedo, foram precocemente expostos.
E então se trata disso, né? Então a escola não pode, pensando no que ela acabou de falar, abandonar o lugar de ensinar o que é ser estudante, mas esse estudante que não é o estudante passivo, normalizado, disciplinado no mau sentido. É o estudante que é ativo, que investiga, né? Que é curioso, que sabe ouvir, que sabe dialogar. Tudo isso é construído também. Tudo isso se aprende, porque a gente também não aprende isso, não nasceu aprendendo ser. É, é, a gente não nasceu aprendendo se comunicar. A gente não está na escola. A gente não nasceu aprendendo a se comunicar. A gente aprende a falar melhor. A gente aprende a ouvir melhor. A gente aprende a escrever melhor. Enfim, e isso é assim, né? Esse é o papel da escola. Então, a escola, se a gente carrega da sociedade para dentro da escola construções sociais sobre gênero, construções sociais sobre as relações étnico-raciais, a gente precisa ficar bem atento, porque a gente carrega, é esperado que a gente carregue, mas a gente precisa ficar atento e construir outras coisas, né? Construir outras subjetividades que não que não reproduzam as desigualdades, né? Então, o ofício do estudante, como a Raquel fala, que é uma coisa muito bonita, a gente não costuma pensar assim, que é o ofício do estudante é algo que precisa ser construído dentro da escola. Então, esse estudante que precisa ser ensinado, portanto. E não é esse estudante que é disciplinado, que sabe como se colocar e que não dá problema. Não é esse estudante. É o estudante que, se a gente for pensar nas competências gerais da BNCC, né? É esse estudante que é investigativo, que sabe argumentar, que é curioso, que é empático, enfim, né? É esse estudante que a gente quer formar. Isso, isso a gente precisa ensinar. Isso a gente ensina por meio dos conteúdos. Isso é um conteúdo, na verdade, né? Então, o conteúdo, eu estou falando, geralmente a gente separa as coisas, né? O conteúdo é aquela informação que a gente precisa ensinar na história, na matemática, na geografia, na química, na física. Mas o que importa é o que esse estudante vai fazer com este conhecimento, essa postura diante do conhecimento, diante da informação. O que ele faz com isso? Que uso ele faz dessa informação? Como ele comunica? Como ele aplica? De que forma que ele compartilha? O que ele produz? Tudo isso é objeto, é objetivo da escola. E então esses conteúdos e as competências estão totalmente relacionados, né? Não podem ser dissociados, como se um estivesse prejudicando o outro, né? Como se a competência de investigação tivesse a parte do conteúdo, né? Então, esse ofício desse estudante é só a escola que é capaz de fazer, né? Não existe nenhuma outra instituição na sociedade capaz de ensinar isso, nos ensinar isso. Isso é papel da escola. Então, a gente não pode se furtar a isso, né? E pensando, então, no nosso último momento, e aí a gente já vai se dirigindo para o final dessa parte um. Vamos pensar um pouco, né? O que que dizem alguns jovens sobre as escolas que eles desejam construir? Então a gente sabe que esses jovens eles não são apáticos, eles não são desinteressados, eles dão valor para a escola, eles querem estar na escola, a escola é importante. Eles podem não querer estar na escola do jeito que ela está agora, mas eles valorizam muito a escola. Eles querem uma escola interessante. Eles valorizam estar com os seus colegas, os seus amigos. Os professores são muito valorizados, né? Naquela pesquisa que a gente mencionou na primeira
jornada, né, na nossa escola em reconstrução, que daqui a pouco vocês também vão ver um trecho de um videozinho dela. Eles dizem, o contato com os professores é algo muito importante. Então, o que que esses jovens dizem? Antes da gente ver o vídeo, eu vou mostrar uma tela que fala sobre, que também é da pesquisa do Atlas das Juventudes, essa pesquisa que foi feita no ano passado, na qual eles indicam coisas também bem interessantes que eles desejam, né? Então, eles foram perguntados sobre ações prioritárias para instituições públicas ou privadas a ajudarem os jovens a lidar com os efeitos da pandemia na educação, né? Antes era na saúde e aqui é na educação. Então, eles falam, né, que eles acham importante que tivesse acompanhamento psicossocial para toda a comunidade escolar, que existam políticas que priorizem a redução das desigualdades educacionais. Então, olha só, 29%. Que existam atividades para recuperação de conteúdo curricular, que exista ampliação do acesso à internet de qualidade, questão dos projetos de vida, metodologias que trabalhem o desenvolvimento de habilidades, monitoramento do aprendizado de estudantes, a questão das tecnologias digitais na educação e as atividades culturais na escola. Então, eles têm muitas coisas a dizer, né? E eles têm percepções bem interessantes sobre as necessidades deles mesmos, né? E como que a educação, no caso, pode os ajudar a lidar com os efeitos da pandemia, no caso, né? E então eu queria agora apresentar para vocês um vídeo que um vídeo que está na trilha de aprendizagem, que vocês vão poder ver integralmente, se já não viram, que foi feito por essa pesquisa, no contexto dessa pesquisa que eu mencionei, que é Nossa Escola em Reconstrução. Em que foram entrevistados diferentes jovens que participaram ativamente da pesquisa para pensar na escola que eles desejam. Então, vamos. É um excerto bem, é um trecho bem pequenininho, são 3 minutinhos de vídeo. Vejam lá. Opa. A escola precisa mudar porque ela é feita por adultos e não por jovens. A escola, ela tá ali para ensinar, mas ela tenta tanto ensinar que ela esquece de aprender. Uma pessoa que não sabe aprender não sabe ensinar. A proposta da nossa escola de reconstrução foi unir adolescentes e jovens de realidades diferentes, mapear o que se passa no coração do jovem brasileiro quando se trata de educação. A gente desenvolveu esse questionário, a gente conseguiu mais de 135 mil respostas de jovens. É um dos meios que a gente tem de chegar e falar, oi, a gente existe. Antes de eu responder o questionário, eu já sonhava com uma escola diferente. Quando eu terminei de responder o questionário, eu comecei a sonhar com uma escola totalmente o oposto, porque me foi apresentado muito mais opções do que eu achava que existia. Sala de aula, para mim, não rola ficar só o professor falando. Eu gosto de aprender ouvindo histórias de pessoas. Se você escreve, você decora, para mim não funciona. Eu tenho que falar sobre aquilo, eu tenho que debater sobre aquilo. Se me falarem de Guerra de Canudos e não me explicarem que foi lá que nasceu a periferia, não tem motivo para eu querer aprender. Eu vou querer saber sobre a Guerra de Canudos a partir do momento que me ensinarem que aquilo é meu berço, é minha nascença, foi onde é minha raiz, sabe? Lá se criou o termo que hoje aplicam onde eu moro, sabe? Eu me sentia presa dentro de uma prisão, grades por todos os cantos. Num ambiente em que você não tem liberdade para levantar da cadeira, onde você não tem liberdade para usar o banheiro no horário que você quer. Eu tinha uma relação muito de pertencimento à escola e também de que a escola pertence a mim. Porque lá a gente conseguiu construir uma biblioteca comunitária. A própria comunidade, né, construiu essa biblioteca. E eu fiz parte dessa construção. Eu não fazia parte da história. Eu não fazia parte da escola. Era um objeto nada a ver com o contexto da escola.
Era aquele negócio colorido no meio do mundo preto e branco, sabe? Se a escola não tiver, né, preparada para receber esses alunos, né, com suas individualidades, ela está formando, né, cidadãos também que vão reproduzir, né, essa exclusão. A escola inovadora não tem necessariamente um lugar para aprender. Não dá mais para ser uma pessoa, um professor que vai lá na frente, fica em pé durante 50 minutos falando e do lado de lá 60 sentados em uma cadeira desconfortável, 7 da manhã, achando que é só isso, calados durante 50 minutos enquanto uma pessoa em pé fala. Uma escola inovadora é muito uma escola de levar o seu tempo para dentro dela. A gente levava a educação sexual, sexualidade para dentro da escola, mas a própria escola não tinha uma equipe, né, pedagógica para levar isso. Nós temos um papel importante, nós jovens, né? Nós somos parte da solução. Muitas vezes coloca a gente como problema. Ah, vai para a escola só para riscar, vai para a escola só para quebrar cadeira. É muito isso quando fala em jovens, não pensem nisso. Mas eu peço muito isso, né, de que os jovens entendam que eles não são problemas. Eles estão ali para resolver problemas. O que é a escola para você? Uma palavra. Aí fica difícil. Me pegou, gente. O que é isso? Pode ser duas. A escola? Não, eu vou falar uma. Acho que a escola para mim é felicidade. Movimento. Libertação. Crescimento. Lugar. Independente de onde, lugar. Bom, esse vídeo é muito bonito. Nós fizemos um recorte, uma pequena edição. Vale a pena assistir ele integralmente. E ele coloca as jovens que se colocam muito bem, né? A respeito das questões de pertencimento, do desejo de participação da escola que eles tinham, do quanto eles conseguiam pouco se relacionar com a escola. E eles falam coisas bem interessantes sobre como eles aprendem também, né? Eles são muito conscientes de como eles aprendem, né? Das formas com que eles gostam mais de aprender, né? Um, um gosta mais de ouvir história, tem compreensão, tem consciência da necessidade de ouvir histórias para aprender. A outra aprende andando, precisa andar movimentando o corpo. O outro fala da importância da contextualização, do questionamento, né? Para entender Canudos, eu preciso entender que aquilo diz respeito à construção do meu lugar hoje. Então, os jovens têm muito a dizer, né? É muito interessante ouvir esse vídeo. E para a gente fechar, a gente quer fechar fechar essa primeira parte, né? A gente quer fechar recuperando uma experiência que é possível que vocês conheçam, porque é uma experiência de Parintins, da zona rural de Parintins, no município do Amazonas, feita por um professor de ciências, pelo professor Walter Pereira de Menezes. É um projeto de trabalho que ele realizou com os estudantes, que se chama Água Limpa para os Curumins do Tracajá, né? E esse projeto nasceu de um problema que foi compartilhado com o professor Walter, né, em que um estudante estava se perguntando por que existia um alto índice de diarreia na comunidade. E ele não conseguia compreender esse sentido, essa razão, né? E o professor Walter, de uma forma muito interessante, não resolveu essa dúvida do estudante de uma forma definitiva. Ele transformou essa questão num problema de pesquisa, né? E porque aquilo dizia respeito à comunidade, aquilo dizia respeito à área dele das ciências, então ele viu aquilo como uma oportunidade para desenvolver uma pesquisa.
E aí foi feita uma série de ações em que o professor Walter teve colaboração de outros professores, da gestão, e ao longo do caminho da própria comunidade, como vocês vão ver, e também de organizações, né? Então, o que foi feito? O professor Walter propôs uma série de experiências dos estudantes com observação com a água, né? Para que eles observassem um pouco como ela se comportava ali, qual era a sua qualidade, enfim, quais eram as suas características de acordo com onde ela estava sendo coletada. Fizeram um mapeamento dos hábitos de consumo e higiene dos ribeirinhos, né? Então foram para a comunidade, saíram da escola, foram para a comunidade conversar, fazer entrevistas. Então, primeiro pensaram nas perguntas, nas questões, conversaram com os moradores. Diante dessa conversa, entenderam coisas, os hábitos de consumo e de higiene dessa comunidade, analisaram esses dados, apresentaram isso para os seus colegas, enfim, né, pensaram mais ainda sobre isso, e a partir disso tudo, depois de entender o que estava em jogo aí, né, por que essa água estava contaminada, por que tinha esse alto índice de diarreia, eles chegaram à solução de construir um protótipo de filtro de barro. E para isso eles tiveram um apoio de organizações, de 2 ONGs, né, da região. Então então o projeto foi ficando cada vez maior, né? E com um compromisso grande, né, com a comunidade. E eles pesquisaram e não acabava, né? Não acabava aí, né, o projeto, porque eles pesquisaram os elementos mais adequados para filtragem, para a construção desses filtros de barro, né? E isso resultou numa entrega desses filtros para a comunidade, né? De modo que o índice de diarreia caiu, né? Então foi um projeto muito, muito interessante, que os estudantes ocuparam um lugar muito ativo, muito comprometido, em que eles questionaram, pesquisaram, criaram, aplicaram seus conhecimentos, né? A partir dessa dúvida desse estudante que não foi resolvida pelo professor, mas foi transformada num projeto. E aí então ela foi resolvida e o problema ao qual ela está relacionada também teve um bom encaminhamento, né? Então acho que a partir deste projeto a gente pode se perguntar, né, que se a gente está vindo, né, de um caminho nessa jornada de pensar na participação dos jovens, na criação, nos processos de escuta desses jovens, de reconhecimento, que processos, né, a gente observa nesse projeto de participação, né, de escuta, de criação, de comprometimento, né? Esse projeto está recheado claro que aqui eu estou fazendo um recorte super breve, mas esse projeto está disponível aí vídeos deles, matérias dele na internet em diversos endereços, né? Que é um projeto premiado, né? Do Educador Nota 10, enfim, é um projeto que é facilmente encontrado na rede, né? Então, por esse breve recorte, a gente consegue perceber a presença de diversos processos de participação, a presença a intenção e os processos de participação desses jovens, de modo que eles ocupem lugares ativos, né? Então, que processos são esses que são importantes para a gente, né? Que a gente não pode esquecer, pensando numa escola que seja acolhedora, pensando naquelas lentes primeiras, né? Que acolha, que desafie, que reconheça. Precisa haver processos de escuta, né? Precisa haver processos de escolha, de coautoria e de corresponsabilização.
E esses processos, a escuta, ela não se dá uma única vez. Ela não se dá só no início, ela é permanente. E ela não se dá apenas pelo que é verbalizado explicitamente. Esse professor, essa professora, é capaz também de escutar de outras maneiras, né? Escutar um silêncio, escutar uma resistência, escutar um interesse, enfim, tem diversas formas de escutar, né? E que precisam estar em ação, né? Esses professores, porque isso é algo que se implementa coletivamente. Os processos de escolha, então, esse estudante, de alguma maneira, eles estão ali escolhendo como fazer. Primeiro que eles participaram da própria criação do projeto, uma vez que a pergunta do estudante foi tomada como uma pergunta importante, digna de um processo investigativo, né? Então, de alguma maneira, tem uma escolha aí. Mas tem a escolha de como trabalhar, de que pergunta fazer para a comunidade, de ir na comunidade fazer essa entrevista, enfim, tem diversas níveis aí de presença dessa escolha. Coautoria, né? Esses jovens fizeram o protótipo, né, dos filtros de barro, e esses jovens são capazes de fazer muitas coisas juntos uns com os outros. E o que eu acho muito importante, assim, nada disso, quando a gente está falando de processos de participação, processos de protagonismo, a gente está falando então de sujeitos que estão investidos, que estão engajados na própria aprendizagem, e nada disso ocorre em separado ou ocorre em oposição a um compromisso que é social, ou a um compromisso com o grupo, ou a um compromisso com as regras, né? Com as regras de um grupo. Então não existe oposição entre protagonismo e coletivo, né? Não existe. Quando a gente fala, não, mas isso aí vocês vão participar, vai virar bagunça. Tem alguma coisa errada, né? Então, se a gente tem esse receio, vamos voltar atrás e ver o que a gente está entendendo por participar, como que a gente está propondo essa participação, como que a gente está fazendo os combinados, quais os sentidos dessa participação, né? E vocês vão ter a oportunidade de ampliar ainda mais essa conversa, essa reflexão, porque essa discussão sobre participação, protagonismo, continua com a ideia de projetos de vida, né? Que vocês vão ver agora na parte 2 com a Michelle. Projetos de vida que não são projetos individuais, são projetos, claro, que tem uma coisa singular, mas são projetos de vida desse estudante na sociedade. Então, vamos ver como que esses projetos de vida e isso que a gente acabou de ver até aqui conversam, né? Desejo a vocês uma ótima continuidade de estudos e até a próxima. Muito obrigada.